A tragédia no Rio Grande do Sul fez com que aparecesse um monte de pessoas querendo ajudar de uma forma ou de outra. Algumas pessoas que se manifestaram nas redes sociais, outros ajudaram sem que ninguém soubesse. Aí veio aquela questão: a pessoa, quando vai ajudar alguém, ela precisa mostrar para o outro que está ajudando? Sim ou não? Venha comigo, é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa série de leituras sobre a série livro Mateus para Todos, do N.T. Wright, retornando aqui com o texto Piedade em Segredo. Então, lembrando, no início de maio, final de abril, início de maio de 2024, nós tivemos uma das maiores catástrofes climáticas ali no estado do Rio Grande do Sul. Muita gente perdeu suas casas, perderam tudo. E cerca de 90% do estado foi atingido. E agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 22 de maio de 2024, cerca de 130 pessoas são dadas como mortas, tem outras 80 desaparecidas. Claro, muita gente perdeu tudo, não tem mais nada. E houve um movimento muito grande de solidariedade do povo brasileiro, dos outros estados, para ajudar os gaúchos. Houveram também pessoas que se manifestaram, que doaram, que apareceram nas redes sociais. E houve uma politização também do evento, infelizmente. No texto que a gente vai ler hoje, aqui em Mateus, da série dos livros Mateus para Todos, é Mateus 6, Mateus 6, versículo 1 a 6. Piedade em Segredo é o título que eu passo a ler para vocês. Quando praticar a piedade, tenham cuidado de não o fazer para que os outros vejam, do contrário, não receberão recompensa do Pai Celestial. Assim, quando você der dinheiro a um pobre, não anuncie isso com trombeta. É isso que fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para que as pessoas fiquem impressionadas com eles. Digo-lhes a verdade, eles já receberam a sua recompensa. Antes, quando der esmola, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Dessa maneira você dará em segredo, e o seu Pai que vem em segredo o recompensará. Quando orar, não ore como os hipócritas. Eles amam orar de pé na sinagoga e nas esquinas para que as pessoas os vejam. Digo-lhes a verdade, eles já receberam sua recompensa. Antes, quando orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore em segredo ao seu Pai que está lá. E seu Pai que vem em segredo o recompensará. Então, esse é o texto na sequência. Ele veio por coincidência bem nessa época de tragédia ali no Rio Grande do Sul, né? Poderia ser em outro momento, mas é a sequência da nossa leitura. E o N.T. Wright aqui traz algumas considerações que eu achei, que eu destaquei, que eu acho importante para a gente dialogar. Lembrando, né, que nós estamos lendo a parte do Sermão do Monte em Mateus, quando Jesus fala para os seus discípulos e para uma multidão que ali se aproxima dele para aprender. A palavra piedade, no versículo 1, é a mesma empregada para comportamento em relação à aliança, no capítulo 5, 20. É uma palavra de muitas facetas, especialmente no Evangelho de Mateus. Mas seu sentido essencial, diz aqui o N.T. Wright, é a obrigação que Israel tinha com Deus por ser seu povo especial. O autor do livro, desse comentário, ele pega muito na ênfase de que Israel do tempo de Jesus, Israel do Antigo Testamento, o povo judeu, eles deveriam ser sal, deveriam ser a luz, deveriam ser aquele povo no qual as pessoas, os gentios, olhavam e viam manifesto a glória de Deus. Por isso que ele fala em aliança, em piedade, como um sinal de que Deus estava com aquele povo e eles seriam tipo a lei, a graça, eles seriam como representantes do Senhor entre as nações, entre os gentios.
Agora, no capítulo 6 que a gente está lendo, o foco é de início as 3 coisas que os judeus viram e ainda veem como obrigação padrão: doar dinheiro, orar e jejuar. O que Jesus está falando, o que importa mesmo, é a motivação, e sempre foi a motivação do coração. Se essas responsabilidades religiosas são voltadas para a audiência, acabam por corromper a sua essência. Quer dizer que, se aquilo que, voltando para o texto bíblico, né? Se os judeus faziam aquilo para aparecer, para se mostrar para os outros, as suas boas ações, as suas atitudes eram condenáveis à luz da palavra de Deus, à luz do Senhor Deus. Eu lembro sobre essa questão de você dar com o coração, com a intenção do coração. Lá em Gênesis, a gente tem a passagem, bem no início, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, a gente tem a passagem de Caim e de Abel. Caim, ele era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E os dois levaram as suas primícias, as suas ofertas, as suas oferendas ao Senhor. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Aí vem a questão chave: Deus se agradou de Abel, do coração, da intenção primeira de Abel, não necessariamente da sua oferta, mas sim daquilo que estava no coração de Abel. Isso vai, como princípio bíblico, ele percorre toda a palavra de Deus, a intenção do coração, que agrada ao Senhor. A motivação, como aqui fala o N.T. Wright. Ele continua: doar dinheiro para os que passam necessidade, orar diariamente a Deus e jejuar quando é apropriado. Ele presume que as pessoas continuarão a fazer essas coisas. Quer dizer que Jesus, quando fala dessas situações, ele entende que isso é rotina, são hábitos que comumente são feitos dentro da sua cultura, e que ele não quer que não se façam mais essas ações de caridade ou de disciplinas espirituais, como orar e jejuar, mas sim que o que importa é de que maneira, qual a intenção de fazê-lo isso. O importante é aprender a fazê-los apenas para Deus e por Ele, diz o N.T. Wright. Jesus também entende que há benefícios em fazer essas coisas, porque ele repete 3 vezes que nosso Pai Celestial nos recompensará. Então, a questão do quando você doa, quando você oferta, quando você ajuda as pessoas, você está se negando ou está eventualmente tirando às vezes daquilo do pouco que você tem para ajudar a outra pessoa. Isso vai te fazer um bem, assim como uma oração, assim como o jejum. Confesso que nas práticas de disciplinas espirituais eu não sou uma das pessoas mais evoluídas nesse assunto. Tenho muita dificuldade de jejuar e de orar, e isso por vezes pode causar certa dificuldades na nossa vida, mas é assim que eu vivo. Mas Jesus nos ensina que nós devemos orar e jejuar também, e ofertar conforme a disponibilidade do nosso coração. Se nós, aqui o N.T. Wright continua, se nos esforçarmos para remover de nosso coração qualquer desejo de fazer algo para que possamos agir com total pureza de motivos, sempre encontraremos um resquício de desejo em algum lugar, até mesmo o desejo de se comportar de forma altruísta. Assim, em vez de afastarmos os olhos de nós mesmos e o dirigirmos a Deus, encontramos-nos focando outra vez em nós mesmos, querendo agradar ao nosso ideal de atos elevados e desinteressados e não a Deus. Quer dizer, estamos buscando a justiça própria, nos autoglorificando. Isso que o N.T. Wright quer dizer, e não glorificando a Deus pelas nossas ações. Quando doar dinheiro, faça tudo para esquecer o assunto. Essa frase que achei bem bacana. Tipo, eu doei, eu dei, eu ofertei, pronto, acabou. Não é mais meu aquele dinheiro, então, portanto, não preciso mais ficar
pensando nele, na oferta, para onde foi que o destino tomou, ruminando essa situação, porque já não me pertence mais. Isso te liberta de certa ansiedade, de ficar preocupado para onde que as ofertas irão. Nesse ponto eu abro uma lacuna aqui, quando a gente oferta para situações como essa do Rio Grande do Sul, o governo pedindo PIX. O governo não tem que pedir PIX, o governo já cobra imposto da gente. Então, os nossos impostos, aquilo que a gente já paga, isso serviria ou deveria servir para ajudar em situações como a que ocorreu no Rio Grande do Sul. Agora, evidentemente, se eu vou colaborar, seja com roupas, agasalho ou com dinheiro, e dinheiro é algo muito delicado, eu vou procurar uma instituição séria que tenha respaldo, que foi indicado por alguém de confiança para que ali deposite, que ali eu faça oferta e ela é direcionada para as pessoas que realmente precisam, para aquelas instituições que realmente vão utilizar de forma adequada este dinheiro. É isso que nós esperamos. A melhor maneira de se certificar que isso ocorra é ninguém saber da doação. Essa questão de aquilo que você oferta, as pessoas não ficarem sabendo, para mim tem uma outra situação que é importante a gente frisar. Quando você oferta, se você divulga, a intenção de divulgar deve ser a de motivar outras pessoas a fazer o mesmo, e não para você aparecer. Então, nesse sentido, eu sou favorável. Por exemplo, se tem um influenciador, o cara tem milhões de seguidores, e ele procura ofertar e mostrar que está ajudando, bacana, e a gente espera que ele esteja fazendo isso para que os seus seguidores também ajudem, nesse sentido, não para ele aparecer, né? No sentido da oração, o Kenneth Wright fala o seguinte: o que você é em privado é a sua verdadeira essência. Vá ao seu quarto interior e converse com seu Pai, converse com Deus, abra seu coração para Ele. Deus precisa que você faça isso? Não, porque Ele conhece você, Ele sabe o que se passa no seu coração. Mas isso para você é libertador. Quando você vai, quando você ora, quando você confessa seus pecados, você está ao mesmo tempo se colocando numa posição de humildade, reconhecendo que você depende de Deus e Ele vai te dar graça sobre graça. E você também vai se sentir melhor. A espiritualidade trabalha com essas questões também, das nossas emoções e sentimentos, buscando a Deus com sinceridade de coração. É isso que o Kenneth Wright fala aqui. O ponto é ter uma relação pessoal a dois com Deus, né? Eu ia esquecendo, porque quando você acaba conversando com Deus, oração é também diálogo, é conversa, não é apenas um monólogo, né? Você precisa se aquietar e aprender a escutar a voz do Espírito Santo que habita em você, que Deus vai estar conversando, falando contigo, também com essa voz interior. E é uma relação pessoal. Quanto mais tempo vocês convivem, mais tempo vocês terão de aprendizado, de crescimento em relação à divindade. Jesus não diz que tipo de recompensa devemos esperar. Então, o que nós fazemos sem interesse, sem querer receber nada em troca. Mas a gente entende, e conforme Jesus fala aqui, novamente nos versículos, o seu Pai que vem em segredo o recompensará. Deus que nos vê, que nos observa e que está conosco nos recompensará. O que está claro é que ele convida seus seguidores a uma vida na qual o interior e o exterior se combinam perfeitamente, pois ambos estão focados em Deus que vê em segredo. Então, as atitudes de bondade, de misericórdia, as atitudes de ofertas, de doações, de ajudas, elas também são ações exteriores, também deverão estar alinhadas com as nossas atitudes interiores de oração, por exemplo, de jejuar, mas principalmente de orar, em segredo no seu quarto. Porque ao orar, você fica intimamente ligado com Deus. E depois as boas práticas de justiça acontecerão naturalmente.
Essa é a nossa meditação para hoje, na leitura de Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, sobre piedade em segredo. E aqui ele termina esse texto, versículo 6, antes, quando orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore em segredo a seu Pai que está lá. E na sequência, Jesus vai nos ensinar como orar. E ele nos ensina uma das orações mais fascinantes e impactantes que nós conhecemos. E é a próxima leitura que nós teremos. Até lá, um abraço e fique com Deus. Deus te abençoe. E lembre-se, ajude os irmãos que estão precisando, passando por extrema necessidade no Rio Grande do Sul. Ajude também aqueles que estão perto de ti, que também precisam da tua ajuda. E Deus te abençoe. E o Pai, que vem em segredo, te recompensará. Um abraço.